Olá, vocês estão bom ou não? Deus abençoe a sua vida. Quer economizar? Se inscreva no canal do Giga. Atentos ao mercado, ajudando você a encontrar aquele precinho mais barato. E no vídeo de hoje, comparativo de duas plaquinhas 1050 Ti versus RX 6400. Quem leva melhor? Quem leva melhor? Vem comigo. A nossa bancada de teste, a gente utiliza o Ryzen 5 5600G. E quando a gente testa a 6400 no 4.0, utiliza o Ryzen 5 3600. Ambos os CPUs têm um IPC próximo, a diferença deles oscila entre 5% aos 8%. Como ambas as placas são muito limitadas, não tem diferença de impacto em performance. A própria placa limita aí a performance, né? Então não vai ter muita distorção. Jogos muito leves é que podem realmente ter algum impacto, mas a gente menciona no decorrer dos testes. A gente utiliza uma B550M Plus Asus TUF, duas memórias de 8, 3200 MHz operando em CL16, um SSD da ZADAK M2 NVMe de 3500 MB, uma fonte Superflower full modular de 550 watts Gold. Vambora para os testes. Assassin's Creed Valhalla preset baixo. Bom pessoal, 1050 Ti 1% 34, a média de 45, 6400 no 3.0 tá fazendo 45,59 e no 4.0 tá fazendo 53,65. A gente tem um ganho de 31% a 6400 operando no 3.0 em comparação na 1050 Ti, e é um bom ganho. Você observa que a média da 1050 Ti é 1% da 6400 no 3.0, isso é muita coisa, cara, é um ganho bem interessante. Comparando, né, o ganho no 4.0 da 6400 ficaria em 46%. Testamos também no médio, tá? O médio padrão do jogo. E no médio, olha o que aconteceu, a 1050 Ti 26,34, a 6400 no 3.0 27,36 e a 6400 no 4.0 37,48. Nesse cenário, a gente tem um empate técnico da 6400 no 3.0 versus a 1050 Ti. O que aconteceu aqui? Swap, estouro de VRAM. Como a 6400 é X4, quando há o swap, ela tem muita perda de desempenho. O desempenho assim cai muito. Então você observa que ela vira praticamente uma 1050 Ti nesse cenário, né? Já a 6400 operando no 4.0 ocorre também o swap, mas como você tem uma velocidade de barramento maior, a perda de desempenho não é tão grande, né? Então fica ali algo em torno dos 49 versus 37. Você vê que 1% da 6400 no 4.0 ele é superior, né, às médias da 6400 no 3 e da 1050 Ti. Então o segredo da 6400 é não extrapolar a VRAM, é não deixar o swap acontecer. Quem quiser jogar no médio, na 6400, dá até para jogar, basta você colocar uma escala de resolução para 900p. 900p você vai conseguir aí um equilíbrio interessante, chegando próximo do resultado ali da 6400 do 4.0 nesse médio. Battlefield 5 preset alto. Vou na tela para vocês, 1050 Ti 4753, 6400 no 3.0 6676 e no 4.0 7483, né? Uma diferença bem interessante de performance. Ganho de 49% no 3.0, você observa que a média da 1050 Ti não chega nem perto do 1%. Olha só a diferença, pessoal, de desempenho, ele é bem grande. E no 4.0 isso ainda aumenta para 62%, cara. Você sai de 51 para 83 e no 3.0 sai de 51 para 7,6. Testamos no preset baixo padrão do jogo e no baixo a gente tem 7892, né? Já um cenário minimamente competitivo da 1050 Ti, 6400 3.0 9697 110 e no 4.0 105 121. Mais uma vez, né, um bom salto de desempenho, onde a gente pega 6400 no 3.0 representa 34%, você sai de 82 para 110. A média da 1050 Ti não chega nem no 1% da 6400, mesmo no 3.0. No 4.0,
o ganho chega a 47%, você sair de 82 para 121 frames, é um ganho muito grande. O Warzone Preset, ele é válido para qualquer placa de 4 GB, então 1060, 1650, 970 e essas placas. Dá uma pausadinha para vocês olharem as configurações e a gente considera um médio, um normal aí. Agora aquele mapa geral, aquele Battle Royale tradicional, né, o mapa principal do jogo. Então a 1050 Ti tá aí 3647, 6400 no 3.0 tá aí 3660 por aí e no 4.0 ela tá 4872. Então a gente observa assim uma boa diferença, né, da 6400 com relação a 1050 Ti, mesmo no 3.0, né, no mínimo 10 quadros de diferença e 1% 12 quadros, representando um salto de 21%. Já a 6400 rodando no 4.0, a gente tem um salto ainda maior na média, né, chegando a 72 quadros contra 47, realmente um salto bem alto, representando 53%. Testamos no modo ressurgência que tem crescido demais. É uma ilha, então a renderização é muito menor, né? Então o peso em cima da VRAM é menor e essas placas de 4 GB elas conseguem rodar bem melhor. Bom pessoal, 1050 Ti na tela, 6400 no 3.0 e 6400 aí no 4.0, né? Tá aí o gráfico na tela, a gente tem uma 1050 Ti 4461 e a 6400 no 3.0 5087. É uma diferença de 42%, né? A gente observa uma diferença alta, cara, 26 frames a mais na média, bastante coisa. E no 4.0 aumenta ainda, né? 54.10, 1% 70 e a média 94. CSGO com tudo no máximo 1080p. Bom, tem diferença de cenário para um cenário, né, que é o Vertigo, né? O restante não tem diferença, né? A 1050 Ti, cara, versus 6400, no mesmo cenário olha a diferença. 67, 160 para 156, 274, a 6400 superando o 3.0. O Vertigo, não sei se ele é mais leve, porque esse jogo ele é muito CPU bound, né? A GPU não pesa tanto, até comentei no vídeo anterior, tá? Mas a 6400 se destacou mais. Mas, no fritar dos ovos, você vê que a diferença, por exemplo, da 6400 do 3.0 operando nesse mapa versus 4.0 operando em Vertigo, ela existe, mas não é uma coisa tão absurda, né? 274 para 309, você vê que 1% está próximo, né? Significa que pode ter ali sim um peso ali no mapa, né? O 1% está explicando que a placa está bem estável, né? Ambas as situações no 3.0 e no 4.0. Agora 1050 Ti a diferença de desempenho está muito grande. Tá muito grande mesmo. Lembrando que o mapa, se não me engano, é o mesmo, tá? Que a gente testou 3.0 a 6400 versus a 1050 Ti. Cara, é praticamente mais de 100 quadros a mais, de 63% ganho comparando a 6400 do 3.0 e 83% ganho comparando a 6400 do 4.0 versus a 1050 Ti. Cyberpunk 2077. Bom, inicialmente a gente testa baixo, textura no baixo, preset baixo. Então, 1050 Ti 2431, 6400 no 3.0 3142 43 e no 4.0 3851, né? Você observa que é uma escadinha de performance aí nessa situação. Ambos os cenários está rodando bem, está estável pelo menos. Bom, 6400 mesmo no 3.0 a gente tem um ganho de 34% em comparação a 1050 Ti, você sai de 42 para 43, né? Um ganho aí de 11 FPS sobre 32, e já no 4.0 o ganho chega a 59%, você sai de 32 para 51 quadros. Testamos médio, né, textura no médio e preset médio, porém com FSR no ultra qualidade. E nesse cenário a gente tem a 1050 Ti 1% 26, 35, 34, já 6400 do 3.0 27, 39, 38 e a 6400 do 4.0 39, 53. A gente observa que nesse cenário agora
a 1050 Ti ficou próxima da 6400 do 3.0. Você vê que a 6400 ela encostou na 1050 Ti, quer dizer, ela teve uma redução de desempenho muito expressivo, né? Teoricamente teria um ganho ali de 5%, se eu observo 1%, 26 versus 30, né? Mas é um ganho muito pequeno. E também nas médias apenas 2 quadros. Então, estoura a VRAM, começa o que? Começa o swap, a alocação de textura e dados na memória RAM do sistema. Como o barramento é X4, a 6400 ela perde bastante desempenho. Então, o segredo da 6400 é não estourar a VRAM, tá? No 4.0, nesse médio com FSR no Ultra, a gente teria um ganho de 51%, que é um ganho bem interessante sobre uma 1050 Ti. Ele sai de 35 para 53. O que eu aconselho? RX 6400 no 3.0, Cyberpunk, deixa as texturas no baixo, preset no médio e ativa o FSR, que você vai conseguir realmente um desempenho bem interessante ali, próximo da 4.0. Far Cry 6, nativo 1080p médio. Bom, pessoal, temos aí a 1050 Ti 3843, né? A 6400 do 3.0 3341, cara. E a 6400 do 4.0 5463. O que está acontecendo aí? Swap de memória. Então você observa o seguinte, quando a textura extrapola a VRAM da 6400, a perda de desempenho dela é bastante. Tanto é que ela perdeu, né, praticamente empate técnico, mas a gente considera derrota principalmente por conta do 1%, né, 33 contra 38. 2% com relação à média abaixo da 1050 Ti, olha isso. Agora, no 4.0 ela rende 50% a mais, cara, olha só, de 42 para 63, é um ganho absurdo. Então, qual que é a minha dica? Respeitem a VRAM da 6400 em 3.0. Colocamos no alto e ligamos o FSR no Ultra. Nesse modo, manteve a mesma situação, 3946 para 1050 Ti, 6400 3.0 3645 e no 4.0 6073, né? Mais uma vez, swap faz a 6400 do 3.0 render menos, né? Até que aqui o 1% ficou melhor até do que o médio nativo, né? 36 para 39 e a média ficou 44, 46, ela perdeu ali algo em torno de 4%. Quando a gente observa o PCI 4.0, o salto é de 58%, é de 46 para 7,3, né? Agora, o médio com FSR, o que acontece? A gente tem aí a 1050 Ti médio com FSR, ela faz 47,54, a 6400 no 3.0 com médio no FSR faz 5,164 e a 6400 4.0 médio nativo está fazendo 5,563. Então você observa o seguinte, se você não estourar a VRAM, não vai ter swap, correto? Correto. Então, se você operar no 3.0 sem estouro de VRAM, a sua 6400 vai render aproximadamente o que ela renderia no 4.0. Bem interessante isso. Então o segredo é não estourar a VRAM da 6400. E nesse cenário, né, o ganho que você vai ter é de 18% com relação a uma 1050 Ti. Isso prova que a 6400 ela é mais forte, ela é mais poderosa do que a 1050 Ti. Ela só não pode ter o swap, porque ela tendo o swap, né, pela lentidão da transferência de dados da memória RAM, ela acaba tendo um desempenho até parelho a 1050 Ti. Não estourou a VRAM, quer dizer, não fez swap, ela tem um ganho legal, porque ela é uma placa realmente mais forte. Fortnite com tudo no mínimo, a visão no épico, DirectX 12. Já deixo claro que em live eu demonstrei que mesmo a Nvidia não está rodando bem em DirectX 11. Inclusive está com muita perda de desempenho, além de stuttering. Stuttering acontece nas placas da Nvidia quanto da AMD. No entanto, eu vou deixar claro que as placas da Nvidia o stuttering é menos frequente. A AMD dá para jogar também tranquilamente, aí vai muito de vocês. 1050 Ti, 91%, médio de 151 e a 6400, né, deslanchando aí. Você observa que o 1% da 6400
No 4.0 é quase a média da 1050 Ti, enquanto que a média no 4.0 fica 203 e o 3.0 também a diferença é pequena, né? 200 para 243, 129 para 137. Ali é um ganho algo em torno de 30% quando a gente compara uma 1050 Ti. O stuttering na 6400 ele é sim mais recorrente, tá? No entanto, dá para jogar de boa. A 1050 Ti dá menos stuttering, porém a performance também é mais baixa. Forza 5 médio nativo 1080p. Na tela para você, 1050 Ti 4352 e olha 6400 do 4.0, 4454 ali coladinho no lado. O que aconteceu? Claramente um swap. Barramento da 6400 é limitado x4, né? A textura desse jogo ela é pesada, então ela teve que fazer um swap. Mas mesmo no swap não tá ruim, né? Ela ficou ali próximo ali dos 55 quadros, próximo dos 60. A 1050 Ti ficou no mesmo desempenho praticamente, um empate técnico, né? 2 FPS e 1 na média. Já a 6400 operando em 4.0, olha o salto de performance, 73 frames, 40% de salto em comparação, tá, esses 40% a 1050 Ti. E testamos também no preset alto com FSR no Ultra. Esse teste eu achei estranho, tô sendo bem sincero, porque a 1050 Ti não teve salto nenhum, não teve ganho, tá? A gente fez isso também em live, então não é uma coisa que eu fiz assim escondido. A 6400 ela teve um salto legal, olha só, 70,59, um ganho de 40% mesmo no 3.0, meio que o FSR ele aliviou o barramento. 4.0, 8169, um ganho de 62%, né? 6.400 no 3.0, o único cuidado que você tem que ter é para não pesar a VRAM dela. Se respeitar o barramento, ela rende bem. O chip é mais poderoso do que uma 1050, com certeza. God of War, preset original do jogo nativo 1080p. Apesar de ser um jogo recente, DirectX 11, a 1050 Ti sofrendo para fazer 30, tá? 27, 28, 26, 28. Enquanto a gente pega aí, cara, a RX 6400 deu um baita de um couro. Entrega somente 20 quadros a mais. Caraca, cara, é muita coisa, é quase o dobro do desempenho, é 75% mais poder. É uma coisa assim insana, né? Você pega ali no 3.0 49 versus 28, cara, é uma diferença abismal. 1% também da 6400 do 3.0 é muito bom, né? 46 para 49, assim, a qualidade ali da estabilidade é muito alta. E no 4.0 5145, né, esse ganho ele de 51 para 28, ele vai a 82%. E testamos com FSR no ultra qualidade no preset misto de alto para original, tá? Porque o original nativo não pesa tanto assim. Então você começa a observar que a 1050 Ti ela faz basicamente a mesma coisa, 28, 32. É interessante jogar assim porque ela não evolui muito nem com FSR, pelo menos assim você tem uma qualidade gráfica melhor, mantendo os 30 quadros. No caso da 6400, sem palavras, né? Continua dando um couro muito grande na 1050 Ti. No caso da 6400 do 3.0, consegue uma média de 56, que em vários momentos vai ficar até acima de 60, tá? Porque esse trecho ele é mais pesadinho. E o 4.0 consolida os 60 aí na média. GTA V, tudo no máximo sem o MSAA. Então tá aí na tela, quem quiser pausar para olhar o preset. Temos aí a 1050 Ti com 1% na casa dos 51, a média dos 68, enquanto que a 6400 não tem diferença de desempenho do 3.0 para o 4.0. Bacana? Por que isso acontece com a 6400? Porque esse jogo, o peso de textura na VRAM não é grande, então o 3.0 consegue entregar a mesma performance, né? Não tem impacto de swap, é apenas de desempenho e rasterização. A gente observa que o 1% da 6400 é basicamente a média da 1050 Ti. A gente tem um ganho aí na faixa dos 15 a 16% da 6400 sobre a 1050 Ti. Horizon Zero Dawn no original. Bom,
Então temos aí, né, a realidade de todos os cenários. A 1050 Ti roda bem com uma boa estabilidade, mas ó, 1% 30, a média 41, 3.0 a 6.400 3652 e no 4.0 a 6.400 deslancha 4459, né? Então nós temos um ganho de 27,5%, tá? Na 6.400 PCI 3.0 e no 4.0 esse ganho chega a 47,5%. Então você observa uma escadinha realmente de performance, né? Bem interessante. Em todos os cenários o jogo está bem jogável, né? Tá bem estável, tá? O frame rate dele não fica uma linha reta, mas ele não dá stutter, ele não trava, ele não dá assim nenhuma perda de performance que é perceptível, tá? PUBG, tudo no mínimo, no muito baixo, com a visão no épico. Bom, esse jogo já deixo claro que ele dá bastante stuttering, tá? A engine do jogo, o próprio jogo, ele é meio instável. As placas da Nvidia têm vantagem, elas são mais estáveis, elas dão stuttering, só que com menos frequência. No entanto, as placas da AMD também você vai conseguir jogar de boa, tá? Bom, você está observando que existe uma diferença de performance da 1050 Ti para 6400 no 3.0 versus 4.0, né? Uma escadinha de performance interessante. A 1050 Ti 97 frames de média, 1% 70, 6400 no 3.0 a gente teve um ganho de 16% sobre a média, tá? 113 versus 97. 1% ficou próximo, mas um pouquinho melhor na 6400. E a 6400 no 4.0, em comparação à 1050 Ti, o salto é de 36%. Sai de 97 frames para 132 frames. O 1% na 6400 no 4.0 é quase a média ali da 1050 Ti. Rainbow Six Siege. Bom, preset Ultra, tá? Esse jogo é um jogo mais antigo, então as texturas não pesam tanto na VRAM. E olha, tá aí o resultado na tela para você dos 3 cenários. Pessoal, olha só, não há swap nesse jogo na 6400, tá? Então ela trabalha tranquila, tanto é que não tem tanta diferença de 3.0 para 4.0, tá? E quando a gente pega e compara a 1050 Ti, cara, olha só, a média da 1050 Ti é 126. O 1% do 6400 no 3.0 é 148, cara. Incrível isso. A média vai para 192, é um ganho de 52%. No 4.0 chega a 57%. Rainbow Six no Ultra, uma coisa impressionante. Testamos, né, o preset baixo do jogo e se manteve mais ou menos as diferenças, né? A 1050 Ti ela conseguiu dar um saltozinho, um bustzinho, né, que daria para a pessoa jogar aí a um nível competitivo, mas quando a gente volta a comparar as médias, mais ou menos se mantiveram as mesmas coisas. O 1% da 6400 no 3.0 é muito superior à média da 1050 Ti. Nós estamos falando de 218 versus 177. A média nem se fala, né? Estamos falando de quase 100 FPS a mais, né? A diferença está ali praticamente 52% da 6400 no 3.0 e no 4.0 chega a 57%, né? A 6400 ela é um chip mais poderoso, ela é uma placa mais forte do que a 1050 Ti, ponto. Esse é um dos jogos que mostra essa superioridade do chip 6400 de forma clara, né? A questão da 6400 tem que tomar cuidado só com a questão do estouro de VRAM por conta do swap. Respeitando a VRAM da 6400, ela brilha. Red Dead 2 preset do Hardware Unboxed. Tá aí na tela para você, ele mescla aí várias opções, a gente considera isso um alto, tá pessoal? Então tá aí a 1050 Ti na parte da esquerda, a gente tem aí, cara, 1% na casa dos 22, a média na casa dos 26, então a gente não consegue chegar a 30 quadros, não fica legal para rodar. No console roda próximo disso, tá? Se você deixar os gráficos no mínimo, você vai até conseguir os 30 ali no sofrimento. Já a RX 6400, ela faz ali
uma média de 39, 38, 1% no 28, então fica jogável a nível de console. Então a 6400 não tem aquele resultado, mas é bem melhor que uma 1050 Ti. Comparando, é um salto de 52% de performance. Você observa que o 1% da 6400 ele é superior à média da 1050 Ti. Mais jogável, mais estável. Lembrando que no PCI 4.0, né, a 6400 consegue entregar 52 frames de média e 1% 40. Um ganho de 40% por conta do swap na VRAM, tá bom, pessoal? E quando a gente faz uma escala de resolução para 900p, basta você colocar ali a resolução ali em 80%, a gente tem a 1050 Ti 1% 33, a média 40, já fica jogável nível de console. Você perde um pouquinho da nitidez, mas você ganha, né, estabilidade, você ganha um gameplay, basicamente fica jogável. A 6400 no 3.0 e 900p você faz basicamente o que ela faz no 4.0, você fica 38 e 51. Tá aí o comparativo do 4.0 no 1080p nativo para você avaliar. Então a 6400 ela ganha uma fluidez interessante, embora não é 60 quadros. Para 60 quadros teria talvez que jogar tudo no mínimo, a gente já fez esse teste em live. Só que é um jogo cinematográfico, então eu ficaria com 50 aí na escala de resolução em 900p mesmo. Comparando o cenário, a 1050 Ti o jogo fica jogável nessa escala em 900p, mas observa que a 6400 realmente mostra seu poder, entregando 30% mais força, né, fazendo uma média em escala de resolução de 51. E rodando nativo em 1080p no 4.0 ela já entrega isso. Resident Evil Village, alto 1080p nativo. Como assim? É tudo no máximo, apenas a textura no alto, a oclusão está no médio, a sombra no baixo. Se não fosse isso, seria ultra, tá? Então um preset bem alto. Bom, 1050 Ti, 1% 38, a média ali 48, né? Já a 6400 no 3.0, 6592 e a 6400 do 4.0 tá aí 6492, é praticamente a mesma performance. Por quê? A gente está respeitando a VRAM da placa de vídeo, então não tá ocorrendo o swap na 6400, então isso é muito importante. Se você tiver o cuidado de não extrapolar a VRAM da 6400, mesmo no 3.0 ela vai render muito bem, isso é uma prova disso, tá? Então observa, cara, a diferença de performance da 6400 versus a 1050 Ti. É simplesmente o dobro de desempenho, quase isso, né? Você vê que no 3.0 é 93% de diferença e no 4.0 chega a 95%, né? Então é uma diferença muito grande. Se você quiser jogar com a 1050 Ti a 60 quadros, é possível sim, basta, né, colocar o FSR no modo qualidade. Aí você consegue a 1050 Ti fazer ela render 60 quadros aproximadamente. Shadow of the Tomb Raider médio nativo 1080p. Bom, nesse cenário a gente tem a 1050 Ti 3739, temos aí a 6400 no 3.0 5255 e no 4.0 temos meio que uma consolidação dos 60 quadros, né, 5562, né. Observa a VRAM, não está estourando, isso é importante por conta do barramento. E por conta dessa estabilidade ali do barramento por conta da VRAM, você observa o desempenho da 6400 no 3.0 interessante, né? Um ganho de 41% com relação a 1050 Ti, que isso é muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Estamos falando aí de 16 quadros a mais. E se você comparar a 6400 no PCI 4.0, esse ganho chega a 56%. Valorant máximo 100 ms a 1080p. Esse cenário, você observa que as três condições estão mais ou menos parelhas, né? Não tem tanta diferença de um cenário para o outro. Eu lembro a vocês que no caso da 6400 a gente testou no 3.0 com o Ryzen 5 3600 e no 4.0 com o 5600G. Como o jogo é muito leve, ele não pesa sobre a GPU, é um jogo CPU bound, então o peso dele está sobre o CPU.
Então a gente observa ali a 6.400 do PCI 4.0 perdendo em 4% para 6.400 ali no 3.0, é justamente a diferença de IPC do 3.600 para o 5.600G, então a gente considera mais ou menos o mesmo resultado, né? O que impacta nesse jogo é mais o CPU do que a GPU. Observa também a 1050 Ti, né? Ela foi muito bem, ó, 293, 197. Isso significa que para rodar Valorant, a 1050 Ti consegue rodar sem nenhum peso, sem nenhum gargalo com relação à GPU. O gargalo aí é mais relacionado ao CPU, a diferença de 2%, né, é pouca, porque a gente está em 300 quadros, né, são 7 FPS, mas isso aí, cara, você vê que o 1% deu até melhor do que a 6.400, tá vendo? Então isso é a diferença de rodada, né? Se a gente fazer vários benchmarks, pode até achar o inverso. Então, o jogo roda muito bem em todas as placas, em todos os cenários. Chegamos ao final dos nossos testes. CS, Fortnite, PUBG a gente não considera por conta de instabilidade dos jogos com relação a stuttering, o que acaba criando uma distorção nas médias, e o Valorant a gente não considera pela diferença de IPC quando a gente troca de processador. Bom, num cenário geral, é claro e notório que a 6400 ela é mais poderosa que a 1050 Ti. Eu chamo atenção para os jogos competitivos pesados. A gente tem Battlefield, Warzone. São jogos pesados, competitivos, e mesmo assim a 6400 operando em 3.0 se sobressai. Quando há o extrapolamento da VRAM pelo fato do barramento X4 em 3.0 tem bastante perda de performance pela lentidão do tráfego de dados. Então nesses cenários é mais comum os jogos casuais e o desempenho da 6400 fica mais parelho com a 1050 Ti. Porém são poucos cenários, tá? Na grande maioria dos casos, a 6400 vai entregar uma média de desempenho de 36% a mais do que uma 1050 Ti, mesmo operando no PCI 3.0. No 4.0 essa situação ela se dilata ainda mais, porque apesar do barramento X4 ser um barramento limitado, você tem o dobro de fluxo de dados, então o swap, quando ele ocorre, ele não é tão pesado quando acontece no 3.0. Então aqui o ganho ainda maior, né? A diferença de desempenho da 6400 chega a quase 60% em comparação a uma 1050 Ti. Fala, Guigão, o que você achou dessas duas plaquinhas e qual você compraria? Seja sincero. Bom, 1050 Ti, consumo entre 60 a 70 watts, o consumo baixo, o próprio PCI Express dá conta, então a maioria das fontes eu consegui rodar. Mas é uma placa de 2016, né, pessoal? Uma placa aí que já é antiga e é incrível como essa placa ainda está sendo vendida no mercado. Uma coisa até bizarra da gente imaginar isso. Bom, uma placa que ela roda jogos atuais, jogos pesados, só que ela vai rodar baixo, médio, alto, depende do peso do jogo, os 30 quadros. Ela entrega hoje a performance de um console. Um console tipo PS4 Xbox One, né, que ela consegue entregar. Nos jogos competitivos, ela até tem uma performance decente, mas o jogo competitivo pesado, ela vai rodar já chorando no limite do tolerável. Então, Warzone e Battlefield, ela já sente, você vai rodar, mas não com aquele nível de competitividade interessante, tá? Então, uma placa que ela tem que estar muito barata para estar compensando, e a questão da longevidade dessa placa é algo incerto. É uma placa que está no fim da sua vida, então ela tem que estar bem baratinha. Tá? Agora, quando a gente avalia a situação da RX 6400, ela chegou agora ao mercado. O consumo dessa placa, pessoal, oscila entre os 30 aos 45 watts. Cara, ela chega a consumir a metade do que consome uma 1050 Ti. Ela consome a metade quase de um processador aí de 65 watts, que é uma coisa impressionante. A AMD conseguiu trazer um desempenho absurdo pelo que essa placa consome. Ela lembra uma GT. Eu até, quando eu comecei a testar, eu estava zoando essa placa, é a nova GT da AMD. Agora a AMD resolveu lançar uma GT para competir com a NVIDIA, cara. E é impressionante o que a AMD conseguiu fazer.
Se a gente avaliar o que ela entrega pelo que ela consome, é uma coisa assim fenomenal, não tem outra palavra. Praticamente qualquer fonte vai rodar, até uma fonte que não seja uma fonte tão confiável, porque essa placa exige muito pouca questão energética, embora eu não recomendo você utilizar fontes que não sejam confiáveis. Bom, é uma placa que tem limitação na questão do X4, do barramento dela, né? Então, quando você extrapola a VRAM, ela perde bastante desempenho, entregando o que entrega próximo de uma 1050 Ti. Se você respeitar o barramento, você vai ter uma performance 30 a 60% a mais do que uma 1050 Ti, o que é bastante coisa. E o preço que ela chegou, sem dúvida, é um custo-benefício bem mais interessante. É uma placa que a AMD deve dar uma boa atenção daqui em diante. É uma placa que foi lançada agora e, historicamente, a AMD ela melhora a performance das suas placas com o tempo. Então, quando a gente coloca lado a lado as placas, qual que eu compraria, qual que eu indicaria, sem dúvida a 6400, ela já é uma placa mais forte. Ela só perde quando tem estouro de barramento. Então, vai jogar, cara, maneira nos gráficos, né? Joga ali, principalmente no 3.0, com o gráfico ali, às vezes no médio, às vezes até no baixo médio, para que você mantenha um desempenho legal. Mas o interessante é que ela consegue entregar 60 quadros praticamente em qualquer jogo, né? São poucos jogos que você não vai conseguir os 60 e em jogo competitivo ela tá indo muito bem, mesmo nos jogos pesados. Bacana? Me conta aí o que você achou dessas placas. Qual placa você compraria? O que você acha do mercado atual, do preço atual? O que você acha? Me conta aí nos comentários. Eu vou nessa, tamo junto, aquele abraço e até a próxima.